Aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer mais uma comparação sobre o assunto kernel, pois eu recebi mensagem de vários espectadores aí do canal que viram os meus vídeos sobre kernel aí, e alguns me contestaram em relação a resultados em que eu disse que nesses vídeos aí o uso desses kernels mais customizados, como Licorix, Xamod, Zen e tal, não trazem o desempenho que se espera da máquina. Eles falaram para mim, mandaram até imagem aí, mas porra, eu acabei perdendo as imagens que o meu disco principal deu defeito. E eu mantive também uma certa conversa com eles aí, explicando o que é que aconteceu para os sistemas deles ficarem tão otimizados assim com esses kernels novos. E então resolvi fazer esse vídeo aqui também para, na futuridade, o pessoal que assistir esses vídeos um pouco mais antigos, né, eles vão ter então um respaldo, eu vou ter um respaldo técnico do que o que eu coloquei nesses vídeos aí é real. Então vamos lá. Primeiro começaram dizendo para mim que não, esses vídeos aí estão errados, eu consegui um grande desempenho na minha máquina e você está dizendo que não consegue desempenho nenhum, que vale mais a pena usar o kernel do original do que esses otimizados. Então, vamos lá. Eu não disse que o kernel é melhor. Se vocês assistirem direito a porra do vídeo, os vídeos que eu faço, eu disse para mim que nas máquinas em que eu testei, inclusive na minha, não vale a pena, porque as minhas máquinas, as instalações que eu faço, são todas otimizadas. Então, todo tipo de otimização de hardware e software que eu conheço e eu possa implementar nas minhas instalações, eu faço. Então, por isso que o uso de um kernel externo, assim, customizado, ele não tem tanta diferença assim em relação ao kernel que está sendo usado na máquina. É claro que o kernel customizado ele tem certos ajustes mais agressivos, né, que o kernel normal da distribuição não tem, mas se a máquina já é otimizada até determinado ponto, esses kernels otimizados eles não vão trazer basicamente benefício nenhum. 1, 2% de melhor, 3%, grandes coisas. É a mesma coisa eu em andar de bicicleta. Em vez de eu ficar comprando peça oca para tirar peso da bicicleta, é mais fácil eu cagar e mijar antes de ir pedalar. E aqui então eu vou mostrar por que esses... E mais uma vez, eu não estou dizendo que não funcione. Porque esses kernels mais customizados, eles costumam funcionar nas máquinas. Normalmente só funciona em máquinas com um sistema normal, padrão. Tu instala o Debian, pimba, bota o Xamod lá, a máquina vai melhorar. Você bota lá um Arch Linux, na instalação padrão. Você bota lá o Licorix, pô, ele vai melhorar. Tudo por causa de um pequeno ajuste que é feito na máquina e que qualquer um pode fazer aí, que é essa é a tal mágica que esses kernels customizados fazem. Então a gente vai ver aqui, eu criei 2 scripts, a gente vai instalar aqui então o Xamod, que já está instalado aqui, eu estou mostrando aqui do lado direito, eu botei o Xamod. O problema desses kernels mais novos é que eles não costumam acompanhar o kernel da distribuição que você vai testar. No Debian, por exemplo, que o kernel normal dele é o 6.12, ele não tem no Xamod o 6.12, ele só tem do 6.18 para cima. E muita gente aí que usa a máquina perereca, que é a maioria dos vídeos que eu faço aqui, acaba perdendo acesso a determinado hardware quando tenta usar um kernel mais novo. Por isso que eu digo, se o kernel normal está funcionando, você quer botar o kernel menos novo e você perde, por exemplo, a estabilidade da sua placa de rede, ou de som, ou de USB, ou da placa Wi-Fi e tal, simplesmente você volta para o kernel normal. A distribuição escolheu aquele kernel para ser usado na distribuição. Conforme vai sendo atualizado a distribuição, o desenvolvimento, aí o kernel vai sendo atualizado também, mas sempre dentro daquele release que a desenvolvedora resolveu seguir. Então, nesse caso, não adianta você colocar um kernel mais novo se você tem o desempenho bom, mas você perde acesso a hardware mais antigo que você esteja usando aí. Mas a gente vai ver como é que fica esse negócio aí. Então, a instalação do que eu vou colocar aqui
e os comandos vão ficar todas ou na descrição do vídeo ou num comentário fixado que eu vou deixar no vídeo quando for publicar lá no YouTube. Então a gente vai instalar o Xamod, que já está instalado, então a gente vai vir aqui. Eu já fiz os parangolé aqui para deixar ele funcionando. E você tem que ter cuidado, se você usa a máquina perereca, de qual versão do Xamod você vai colocar aí. Tá vendo? Ele já começa no 6.18, você não tem 6.12 aqui. E o 6.18, nessa minha máquina aqui, o Wi-Fi para de funcionar. Eu não uso mais. Então, deixa eu ver aqui. Então tá aqui. Além de você ter que instalar o Xamod, você tem que ver qual é a versão das instruções do seu computador. Porque aqui no Xamod você tem a versão V1, V2 e V3, que são as instruções do processador que permite que você faça compilações e use programas mais novos que necessitem dessas instruções mais avançadas do processador, em que elas vão sendo atualizadas e acrescentadas em relação à versão anterior. Então também vai estar na descrição do vídeo ou no comentário à parte 2 scripts, um de teste de kernel, que eu vou mostrar como é que ele funciona, e um para detectar qual é o tipo de processador que você tem, se é V1, V2 e V3, para você baixar aí, para você instalar aí o seu Xamod mais adequado. Então deixa eu ver aqui o programa Python, não, pô. Python 3 CPU. Esse aí é o nome do arquivo lá. Vai estar lá no Google Drive. Então tá aqui, ó. Pimba. Então tá aqui o modelo da minha placa, do meu processador. É um E7400. A litografia, aquela coisa toda. Então tá aqui, ó, as instruções encontradas, que são as mais importantes, que a maioria dos programas procura, inclusive jogos. Então, a minha máquina é uma máquina legada, é um x86-64V1. Tem vídeo no canal aí que mostra, por exemplo, que o LibreOffice mais novo, agora eu não sei qual é a versão, 2.6 alguma coisa, ou 26.2, alguma coisa aí, ele não roda porque falta a instrução SSE 4.2 e a SSE E3 ou E4, alguma coisa assim. Então eu tenho que usar a versão mais antiga. Para poder usar, então, o V1, eu tenho que trocar a minha CPU. Então, de posse dessa informação, você vai procurar lá se você tem a versão V1, V2 ou V3. Então, você vai instalar aqui, ó, o Linux Xmod. Se você tiver um de 4ª geração, já é V2. Aí você vai lá, botão direito, instala e o programa vai fazer a instalação do resto para você aí. Aí reinicia, lá no boot você escolhe qual é o kernel que você quer. Até aí tranquilo? Então, com o kernel instalado, eu vou até mostrar aqui, como é que é? É Grub, esse sacana aí, pimba. É o Grub Customizer. Cara, o Xamod, esse aqui é o mais novo do kernel normal do Debian, e esse aqui é o imediatamente, é o anterior a esse daqui. Tudo legalzinho, funcional e tal. Aí o que a gente vê aqui? A única diferença, ou basicamente a diferença mais relevante desses kernels mais customizados, mais famosos aí, se eles não servissem para alguma coisa, ninguém ia ter, como é que eu vou dizer, a paciência e disposição para manter um negócio que não funciona. Isso aí é óbvio, né? Tem que ter alguma coisa, deve oferecer alguma coisa extra aí que aqui os outros kernels não funcionam. E está justamente nisso daí. A principal diferença dos kernels normais para esses kernels otimizados é que os kernels otimizados eles mudam um parâmetro do sistema que se chama governor do processador, em que ele muda o modo de funcionamento do processador, que é de 3 tipos diferentes. É o governor scheduled, o performance e, na verdade, 4, o on-demand e o power save. Esse governo ele faz com que o processador ele aumente ou diminua a frequência de operação de acordo com a necessidade de demanda de processamento que o seu sistema tenha. Então, um Debian instalado em que o usuário não faz porra nenhuma nele, ele está com o sistema normal, que seria o scheduled. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o comando que faz isso. É net
Não, não é isso não, pô. Agora sim. Tá aqui. Não é bem esse aqui não. Então, para você saber qual é o schedule que a sua máquina está usando, a minha, se você anotar aqui do lado esquerdo, está no kernel máximo. Então, esse kernel aqui é o performance. Isso, o que isso faz? O performance ele faz com que o seu processador fique no clock máximo o tempo todo. Então, com o processador com o clock máximo no tempo todo, todo o resto do sistema ele se comporta mais ou menos também acompanhando esse modo performance. Então, a memória melhora, o acesso ao disco melhora, né, as requisições do sistema para o kernel melhoram, a criação, a pausa e a finalização de processos também melhora, tudo dá uma melhorada aí só pelo fato de você mudar esse governo. Então, o governo dessa máquina aqui é o... Porra, que permissão negada. Permissão negada é meu saco. Ah, é, porra. Era para dar o cat. Olha, nossa. Então, vamos dar uma cateada aqui. Tá lá. Ele está em modo performance. O meu processador, ele é um dual core mesmo, mas sem aquele lance de hiperthreading, que é um core funcionar como se fosse dois processadores. Aqui não, aqui é um processador com dois cores reais, sem multithread, né? Isso aí é um processador bom para esses trabalhos que precisam de força bruta. Apesar de ser um processador mais perereca, pô, na época, quem tivesse uma máquina dessa aqui, 2008, 2007, era o dono da rua. Enfim, então, basicamente, se você tem uma máquina, se você digitar esse comando aí, vai estar tudo lá na descrição do vídeo, como eu falei, né? Ou então num comentário pinado. Se você digitar esse comando aí e der aqui, esse aqui, ó, schedule, ou então on demand, ou então power save. Vai aparecer um desses aí. O schedule, ele faz com que o performance, ele faz com que então o clock fique sempre lá no topo. E isso daí demanda então um pouquinho mais de energia da máquina, um pouquinho mais de dissipação de calor. Mas para quem não tem esse tipo de problema aí de calor e cacete, principalmente no inverno, não conta muito não. E isso daqui, ele conta muito em relação ao notebook. O notebook, infelizmente, tem problema de energia, então você tem que usar esses modos mais agressivos de economia de energia. Mas se você está cagando para isso, o schedule, ele faz com que o processador ele tenha ele busque no kernel quando que o sistema está precisando de mais processamento. Então, o escalonamento da CPU, quer dizer, o aumento ou a diminuição do clock da frequência do processador, ele aumenta assim mais gradativamente e basicamente assim que o kernel vê que a máquina está processando mais, o processador então ele é acionado com uma velocidade maior. E se você ficar, ou se você ver em outros vídeos que eu fiz aí, né, eu uso lá o kernel em modo scheduled, e você vê que essa parte de frequência só abriu os 3 últimos vídeos aí. Esse aqui ele fica mudando entre 1.6, 2.0, 2.8, e isso é o schedule que está fazendo essa manutenção dessa frequência para economizar energia, aquela coisa toda e tal. O on-demand ele faz a mesma coisa que o schedule, só que o on-demand ele faz, ele procura, ele faz o monitoramento de tempos em tempos, milissegundos, mas, pô, em processamento isso aí é bastante tempo, a cada milissegundo. Então, se entre um milissegundo e outro houve um pico de uso do processador e o sistema não detectou, o processador vai ficar naquela de clock baixo mesmo. E isso aí pode acabar criando gargalos malucos aí quando você estiver usando a máquina, né? Vendo vídeo, alguma coisa nesse sentido aí. E esse on-demand, e quando o on-demand ele detecta que o processador está mais sendo usado, o clock ele vai no talo na hora, não tem aquela coisa assim mais suave igual tem no scheduled. O on-demand já é mais cru, então ele não é mais utilizado, pelo menos nas versões mais novas do kernel aí. E o Power Save é aquele que está sempre no raspo da taxa de energia
que ele não sobe, não sobe muito a frequência, fica sempre no mínimo possível, ou no máximo 50% do processamento. Então, por exemplo, esse aqui é 1.6 para 2.8, ele deve ficar no máximo 2.0. E aí você perde performance, novamente dizendo que Power Save é bom, então, para notebook. Por isso que o Scheduled é o mais adequado. Então, o próprio sistema ele se adequa a esse tipo de situação. E quando o teu sistema está em modo Scheduled, né, qualquer um desses kernels mais otimizados que vão trabalhar direto no modo Performance vai ser melhor. Então, a gente vai ver aqui agora uma provinha dos 9 aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um script que também vai estar na descrição na coisa lá do vídeo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um teste que eu fiz de performance. Deixa eu me achar aqui primeiro. Desse kernel, esse último kernel em modo performance, esse aqui em modo scheduled, esse aqui é o 6.18.15, que é o kernel mais novo do BPO, né, do backport, que também é o mais equivalente a isso aqui do Chamotte, que tem que fazer a comparação também entre os kernels mais parecidos. Aqui é o kernel stock, entre aspas, BPO do Debian, está em modo performance, e esse aqui em modo scheduled. E esse aqui é os resultados do teste desse schemodel aqui. Então vamos ver como é que ficou aqui. Esse aqui é a comparação do 6.12.9.4, ambos no modo scheduled. Na verdade, isso aqui é o 6.2.9.4 contra o 6.18.5 do Debian. Então, é o 6.12.9.4 do Debian contra o 6.18.5 do Debian. Mas ambos com scheduled. Então, tá aqui, ó. Não tem... Na verdade, notou-se uma certa diferença. Então, o azul é o kernel normal do Debian e o laranja é o kernel mais novo também em modo scheduled. Então, aqui são as CPUs, aqui está explicando o que é, né? A CPU, poder bruto, largura de banda de RAM, escrita e leitura real do disco. Isso aqui são sistemas de pontos. Como eu tive que fazer o eixo Y ser universal em relação ao desempenho do eixo X, isso aqui é um sistema de pontos. Em discos aqui é megabytes, o resto é tudo pontuação, para se ter mais ou menos assim uma ideia da capacidade, né? Então tá aqui, ó, o fork é a criação de processo, né? A criação de processo, pausa, finalização deles e tal. O syscall é a resposta do sistema quando o sistema faz requisições para o kernel. O schedule é a eficiência do agendador de processos do sistema, né? Quando ele vai ler algum arquivo, quando vai abrir algum arquivo, carrega em memória, essas coisas aí. Aqui é a compressão de dados usando o algoritmo zlib. O disco, no caso aqui, né, a leitura real em megabytes, escrita leitura. Aqui a largura de banda de RAM, né, quando são criados blocos, eles podem ser lidos e transferidos para a CPU e tal. E a CPU aqui, o poder bruto da CPU, usando cálculos de primos. Esse script aqui é mais ou menos baseado num outro script que tem aí, que no outro vídeo, em que eu faço o teste também de desempenho de vários kernels que você vai colocando. O vídeo diz que o kernel mais antigo da versão anterior, depois o kernel mais antigo da versão mais nova, o kernel mediano e depois esses kernels, no caso aí, externos, né, que eu testei com o Licorix. É mais ou menos parecido com aquele script de lá. Então, esse aqui é o comparativo de performance. Então, esse aqui é o kernel 94, quer dizer, esse aqui é o kernel stock do Debian em modo scheduled. Esse aqui é o kernel BPO, né, backports, também no modo scheduled. Então, não tem muita diferença em termos de uso, não. Vamos ver esse daqui. Esse aqui, ele já é o kernel, esse aqui, né? Esse aqui de cima é o kernel scheduled e esse aqui é o kernel performance, o mesmo kernel, né? Só que com governo diferente. Então, esse kernel azul é o scheduled e esse aqui é o kernel performance. Então, a gente vê aqui, ó, bem parecido aqui. Então, os dois sendo scheduled, né? Tanto o mais novo quanto o mais velho quanto o mais novo. E esse aqui são aqueles dois, é o mesmo kernel, o 9.4, esse aqui é o estoque, um usando o scheduled e o outro usando o performance. Você viu que o performance já teve aquela bordoada legalzinha, né? Mas em alguns pontos, na maioria dos pontos também, alguns ficou basicamente a mesma coisa, alguns não.
no schedule, no schedule, né? No gerenciamento dos processos, a eficiência do agendador de processos, ele ficou igual. Mas você viu aqui que no modo performance o negócio subiu. Deu uma viagrada aqui legal. Aí a gente vai ver o próximo. Esse aqui já é o kernel mais novo, né? Ambos não. O primeiro, ele em modo performance e o segundo em modo scheduled. Então você vê aqui também a diferença de procedimento de desempenho. O azul é o performance e o laranja é o scheduled. Então você vê aqui que realmente o performance ele ficou melhor em basicamente todas as funções, isso no kernel mais novo. Entre o mais antigo, né, só aqui a eficiência do agendador ele ficou basicamente igual. O resto foi relativamente não. A CPU foi, por assim dizer, o dobro, né? A criação de processos também melhorou bastante, a chamada de sistema também, mas aqui o negócio já ficou mais para uso da CPU, a memória também ficou legal, o disco melhorou também um pouquinho, o schedule quase a mesma coisa, o Syscall também, e aqui a criação de processos e tal. E aqui, que é o lance que eu estava querendo mostrar, que é o kernel normal e o kernel de performance. O kernel mais antigo, normal, em performance, e o kernel mais novo, VPO, né, do Debian, em performance. Então, quase todo. Olha como é que fica a funcionalidade. E agora a gente vai criar a gente vai ver aqui junto do arquivo, do script, como é que isso vai funcionar. Então, o nome do script, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha listagem de bagulho. É o Bench 2. Então vamos lá, é o Bench 2. Bench 2, está aqui. Ó. Também vai estar lá na descrição do vídeo ou no comentário à parte. Então está aqui. São todos os 5. Aqui eu criei 5. Como é que eu vou dizer? Fiz 5 testes. Eu precisei fazer esse trabalho todo aí, mas vocês basicamente só precisam instalar o Xamod, executa o benchme nele, depois vai no kernel anterior, executa o bench nele e faz a comparação dos dois arquivos. Então vamos fazer aqui. Eu vou dar uma chegadinha nesse aqui para cá. Eu vou botar isso aqui mais aqui para baixo para a gente ver aqui. Ó. Eu vou até abrir o programa de gerenciamento aqui para ficar bem na cara dos putos que vão acabar mandando uma série para mim dizendo isso aí é enrolação sua, pô, eu consegui, é meu pau que conseguiu. Então vamos lá. Então, instalei o Xamod para minha máquina V1, ele vai criar essas pastas aí, a comparação não. Os arquivos eles vão ser colocados aqui, ó, na pasta chamada, tá aqui, ó, kernel bench result, e isso aqui é você que tem que fazer, tá? Isso aqui o próprio programa faz, você faz dois testes, depois seleciona os arquivos para fazer a comparação e é gerado esse gráfico aí. Então vamos lá. Então eu vou aqui executar o benchmesh do Xmod. Eu já fiz aqui, mas vou fazer de novo. Então tá aqui, ó. Você vem aqui, no de vocês vai estar tudo zerado, né? Porque isso aqui é o que já tem lá dentro para mim. Então vamos lá, pimba. Espera um pouquinho. Se você executar pela primeira vez na sua máquina aí, vai aparecer um aviso no terminal dizendo que está refazendo o cache de fontes. Como a minha máquina é peru, levou mais ou menos 10, 15 segundos por aí. A máquina de vocês, que deve ser muito melhor do que a minha, vai ser mais rápida. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Zenmod, é o Zenmod em modo performance. Então eu vou comparar ele com o modo performance do kernel normal dele, que é esse aqui. Eu venho aqui, selecionei os dois, comparar a seleção. Pronto, já apareceu ali do lado direito, está dizendo que o arquivo foi salvo lá. Agora deixa eu ver aqui qual que ele botou. Acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Então, olha só. O kernel estoque do próprio Debian, não o 6 está aqui, ó, o 694 do próprio Debian, em modo performance, e o Xamod, que também já é em modo performance, não teve muita diferença de um para o outro. Ó. O Debian
O Debian até saiu até um pouquinho melhor em todos os testes aqui. Então esse aqui é o 61294. Agora vamos fazer mais um em relação ao modo scheduled do mesmo kernel que estava em performance, agora vai ser em scheduled. Comparando os dois. Então que está lá, comparou o bagulho. A gente vem aqui. Saco. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o kernel stock normal em modo scheduled. E aqui o kernel, o Xamod em modo normal, que é o padrão dele, é o performance. Então você vê então que o Xamod ele se saiu melhor em basicamente todas. Tirando aqui a parte de memória, ficou quase a mesma coisa, mas no processador quase dobrou a mesma coisa que o fork. Então, quando você vai fazer a comparação de um kernel desse externo, que está sempre em performance, já com um kernel que está também em performance, um kernel stock da distribuição em performance, você vai ter muito pouco aumento de desempenho quando você faz a comparação com o kernel original. Então, por isso que esses kernels customizados, eles costumam ter uma performance melhor. Não estou dizendo que não tenha nenhum tipo de melhora, porque, como eu falei, se os caras se não conseguisse alguma coisa, ninguém ia querer perder tempo com o negócio dele. Mas ele pode entregar para você um CFS, que é um agendador de processos, né, que pode ter ou a parte de gerenciamento de memória, ou então um gerenciamento de processos e de monitoramento também de recursos da máquina e tal, um pouco mais agressivos, né, mais otimizados do que o kernel normal. Aí sim você consegue um pouco mais de estabilidade, aquela coisa toda, mas isso você só vai notar ao longo do uso que você dê para a máquina. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui no modo Zenmod, para ver aí o que vai dar no final do vídeo. Porque esse mesmo desempenho que eu consigo ter aqui no Zenmod, eu teria usando o próprio kernel do Debian Stock, né, do próprio Debian, em modo performance. E se por acaso você quiser também um pouco mais de performance no seu sistema, todos os comandos para você fazer isso e manter esse negócio permanente na sua máquina, sem precisar usar esses kernels externos, eles vão estar lá na descrição do vídeo ou no comentário à parte para você fazer isso na sua máquina. Porque, como eu falei, quando você usa um kernel mais novo, você eventualmente numa máquina perereca, você acaba perdendo algumas funcionalidades que tinha no kernel anterior. Aí, se você quer manter uma boa performance na sua máquina, né, tirar um pouco mais de água de pedra, mas não quer perder o uso de certos hardware na sua máquina aí, esse é o modo mais fácil. Então, 80% dessa mágica desses kernels mais novos é justamente isso. Os caras mudam o governo do processador e tudo sobe. É Viagra, né? É o Viagra do negócio. Agora, quando você bota duas máquinas com um sistema já performático e coloca o Zen e faz a comparação e sabe fazer, não adianta nada você não saber fazer. Aí você vê que não tem diferença basicamente nenhuma de uso. Você só vai conseguir ver, mesmo se tem algum tipo de diferença de performance ou não, com o passar do tempo. Se você está numa máquina de um cara que acabou de instalar o Debian, e o técnico vai lá, coloca um Zen modo, o cara vai ver assim, caramba, mas ficou visivelmente mais rápido. Né? E justamente o que o kernel mais novo fez foi justamente isso. Inclusive, isso aí vai ser até um lance para um outro vídeo aí, é o que faz o chamado um script que o pessoal usa aí para dar uma adrenalinizada, quase que não saiu, na máquina para quando está jogando, que é o chamado Game Mode. Né, o Game Mode ele faz basicamente isso. Ele aumenta, enquanto ele estiver funcionando, ele faz a máquina tomar aquele viagrão em que o clock ele muda de schedule para performance. Certos processos de disco e de memória eles têm prioridade em cima da parte de segundo plano. E quando você usa, por exemplo, o Steam, se você tiver o Game Mode instalado, o próprio programa da Steam e o jogo eles percebem que você tem aquilo e ativa já o Game Mode para aquele
jogo que tem esse tipo de solicitação ou suporte para você ter uma melhor funcionalidade. E, claro, você vai ganhar funcionalidade se a sua máquina tiver em modo scheduled e vem o Game Mode e bota o performance, você vai ter. Só que a diferença do Game Mode, ele só funciona quando o programa estiver aberto. E não é só jogo, qualquer programa mais cabeludo aí, KDE Live, GIMP e outros programas aí. E a gente vai ver isso aí depois no outro vídeo aí, que eu já dei um spoilerzinho aqui, eu acho que nem precisava mais fazer sobre ele. Então, respondendo ao pessoal aí que disse que falaram para mim, usando meus próprios termos, olha que filha da mãe, você ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Quem conhece esse termo aí já entregou a idade. Só realçando que tudo que eu posto aqui, eu não faço de orelhada. Eu testo, às vezes demora até 2 semanas, um mês para postar um negócio aqui, mas é tudo testado. Porque se der merda, eu já aviso logo, olha, vai dar merda, então toma cuidado com o que estiver fazendo. Se for seguro, eu digo, pode fazer que não tem galho nenhum. Porque tudo isso aqui eu faço numa máquina funcional e de produção. Se fuder ela, tô ferrado. Apesar que eu tenho o time shift lá que me tira dessas situações aí. Então, respondido ao pessoal descrente, que também ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí, ficou um pouquinho longo, mas vale a pena a gente assistir. A gente não, né? Vocês assistirem aí. Tudo vai estar na descrição do vídeo ou no comentário à parte. Se você gostou do vídeo aí, já sabe, né? Faz aquele precisinho maneiro aí para ajudar o VEC a continuar colocando conteúdo útil no canal. Colocar um processadorzinho melhor também, né? Pô, a minha versão aqui, puta merda. A minha versão, pô, V1 não fode, pô. Deixa eu botar um V2 aí. Ajudar aqui o velho a botar um i3 de 4ª geração. Não tô pedindo muito, não. E se você não for inscrito no canal, você se inscreva. Né, dá aquele joinha, marque as notificações aí, divulgue, mostre seus amigos, divulgue nas redes sociais, faz aquele comentário maneiro lá na seção de vídeos, e depois a gente volta com um vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!